O teste, ele é o que vai fazer a gente verificar e validar o software, para saber se ele é um produto de qualidade ou não, certo? Por meio de vários testes que tem que ser feito, então a gente vai avaliar as características, né? Se ele é funcional, se ele proporciona uma boa manutenção, se ele tem um bom desempenho, né? Se ele está em conformidade com os requisitos. E como que a gente faz isso? Testando. Então, o controle de qualidade para um produto de software é o teste, certo? E aí, como que faz isso? Então, é um jeito de, a gente vai verificar, vai provar que aquela funcionalidade, por exemplo, tem um bom desempenho e ela responde ao que o cliente pediu, ela está em conformidade com as necessidades do cliente, certo? E aí, então a gente faz o quê? Verifica e valida. E aí, o que é o teste de software? Vamos lá. O teste de software nada mais é que um processo de executar o programa na intenção de a gente encontrar falhas, defeitos. O produto, ele tem que ser testado. A gente tem que encontrar erros, a gente tem que forçar alguma coisa para ver se está funcionando, se está funcionando da forma que tem que funcionar. Lembra vários problemas que aconteceram na história da engenharia de software por conta de falta de teste? Vocês lembram disso, né? A questão lá do foguete, do hospital, várias coisas porque não testou, copiou e colou, reusou código, mas não testou, tá? Então, isso aí, então vocês sabem. Por que a gente tem que testar? Para validar se está funcionando. Se uma letra, se um campo string está realmente salvando letras, né? Lembrando que o campo string ele pode salvar letras, números e caracteres, mas um campo numérico como a data ou o campo data não pode salvar caracteres e nem letras, porque senão ele pode fazer o quê? Dar inconsistência de dados ou até mesmo dar um erro grave no sistema, dependendo qual é o tipo de sistema. Então, o teste de software está totalmente ligado à qualidade do produto de software, certo? Então, aqui tem algumas definições, depois vocês vão poder ler, mas é isso que eu estou falando para vocês, que está aqui. Eu deixei o textinho para auxiliar vocês mesmo, tá? E aí, então, o que é o teste de software? É a gente executar, né, para verificar e validar se ele está conforme os requisitos, ponto. Mas como isso é feito? Isso pode ser feito de vários jeitos. De um jeito manual ou até mesmo de um jeito automatizado. Então, teste automatizado, né? O teste automatizado, ele também tem que ser escrito, ele tem que ser programado. Então, não é... Claro, existem ferramentas que fazem a automação do teste automático sem o programador precisar escrever o código. Mas o teste automatizado, ele também precisa de um programador para escrever eles. E normalmente essa pessoa não é a mesma que programa o sistema que vai ser testado, certo? Bom, e aí, aqui falando sobre o teste, tá? Aqui eu destaquei algumas certificações existentes, né, internacional e brasileira e tal, e que a maioria é internacional, né, porque norma ISO e tal, que validam o testador, né, ou o projetista de teste. Hoje existem muitas profissões na área de controle de qualidade. Existe o engenheiro de qualidade de software, existe o projetista de teste, existe o tester. Bom, para analisar quais testes eu vou ter que fazer e como eu vou planejar esses testes, eu preciso saber o seguinte: quais são os requisitos? Então, eu preciso ter um plano de software. Lembra? Aquele que foi feito lá em Engenharia de Software 1, o plano de análise e modelagem de software, porque lá vai estar relatado todos os requisitos, os diagramas da UML, vai estar as restrições do sistema, vai estar o que o usuário pediu, né? E aí, com base nisso, eu vou ter o quê? Toda a estrutura do sistema em forma de diagrama. Então, eu tenho dados,
eu consigo fazer um checklist com base nos casos de uso, que são os diagramas AML. Eu consigo visualizar, por exemplo, pelo diagrama de classe, a estrutura do código-fonte que eu pretendo ter e consigo visualizar como eu vou fazer esse teste, com qual tipo de teste, o que eu preciso fazer. Então, o plano de teste, ele é feito quando? Na parte de engenharia de requisitos. Ele é a última parte do processo de engenharia de requisitos. Antes de eu começar a implementar, depois que eu validei com o cliente as telas, os protótipos de tela, eu faço o plano de teste. E aí, depois que eu começo a implementar, porque aí, se for precisar de teste automatizado, eu já vou ter avaliado. Eu vou criar o código do teste automatizado ou eu vou usar uma ferramenta? É viável o quê? É viável criar os códigos de teste automatizado ou é viável comprar uma ferramenta que já está pronta na internet? Ou é possível usar uma ferramenta gratuita para fazer esses testes? Então, quando eu faço esse planejamento de teste, antes de começar a codificar, de implementar, certo? Beleza. Aí, olha só, para a gente começar a pensar, porque acontece? Programador, né, eu mesmo, quando programava, eu não gostava de testar. O programador não gosta de testar. Não adianta falar, tem um programador que ama testar, não existe. Começar a entender esse mundo da qualidade de software e o controle de qualidade, você tem que começar a pensar como uma pessoa que testa, né? Pensar como um testador. Pensar no seu objetivo. Então, qual que é o seu objetivo de testar? Atender os requisitos funcionais. Então, atende os requisitos funcionais dos sistemas? Tem que se fazer essa pergunta. A partir disso, você vai falar no ambiente. O que é o ambiente? É o ambiente que você vai testar, o ambiente que você vai instalar, é o ambiente que você está desenvolvendo. Funciona do mesmo jeito em todos os navegadores e sistemas operacionais? O que funciona? O sistema que você está construindo. Então, tudo isso em relação ao sistema que você está construindo, tá? Aí, nos requisitos implícitos e não funcionais, que é aqueles requisitos, né, que são base do sistema, as regras do negócio e tal. Está fácil de entender? Está rápido? Essas questões vocês têm que questionar quando vocês forem pensar em planejamento de teste, certo? No cliente, se eu fosse o cliente, eu queria ver o quê? Eu gostaria do quê? Isso está funcional para mim? Então, possíveis problemas. Quais problemas poderiam acontecer? Acredito que com esses dados podem dar problema, certo? Então, assim, motivos para pensar como testador, a gente tem vários, né? Vocês viram na história lá da qualidade, vocês viram os problemas que aconteceram e tal. Então, eu acredito que convencer vocês de testar, não preciso. Então, ó, se eu fosse o cliente, entenderia essa label? Você sabe o que é label, né? Aquela onde eu estou pedindo alguma coisa para o usuário, né? No uso uso em diferentes configurações no ambiente. No iOS funciona e no Android. Funciona nos dois. E também ser criativo, detalhista e crítico, porque o cliente ele é assim, né? Ó, eu até coloquei um exercício aqui. Olha só. O que testar em um copo? Aí aqui eu citei algumas. Ó, o que testar em um copo? Vamos lá. Olha o tanto de coisa, fora os 3 pontinhos que eu coloquei ali, ó. Volume, que é a capacidade, transparência, durabilidade, ó, resistência de vários tipos, calor, frio, som, tá vendo? Muitas coisas a gente pode testar. Então, no software, por isso que o software ele cumpre as suas características. Porque se a gente for pensar, a gente tem que testar muitas coisas em um produto de software. Então, a gente tem que fazer vários testes, certo? Então, se um copo que a gente pensa que é óbvio o que tem que fazer, o copo não, né, o que querer, se cair vai quebrar, o vidro é isso, não sei o que e tal. O software também tem várias questões, por isso que você tem que testar como um testador. Ok? Aí, vamos lá. E o software, como que eu vou testar ele? Com base em quê? Bom, o software, a gente, como eu disse para vocês lá naquele slide, nesse slide aqui, ó, o que a gente precisa? A gente precisa saber o que eu tenho, quais são meus requisitos. Então, a gente precisa do plano de análise e modelagem de software, que é aquele que tem até os protótipos de tela validado, ok?
onde tem casos de teste, tem o cenário dos testes. A partir disso, a gente vai criar casos de teste. E a gente vai elaborar esses casos de teste a partir do caso de uso, descrevendo o roteiro do teste. Então, o caso de uso, ele explica como a tela tem que ficar. O caso de teste explica o que eu tenho que fazer naquela tela e o resultado esperado. Quais são os pré-requisitos e resultado esperado. Então, eu tenho que dizer, olha, eu quero fazer tal coisa, no caso de uso, eu escrevo assim, ó, essa tela deve conter o botão tal e tal e os campos tais e tais. No caso de teste, eu vou escrever como? Informar os campos tal e tal e tal, clicar no botão salvar, por exemplo. E aí, qual que é o resultado esperado desse teste? Os dados devem ser salvos no banco de dados de tal jeito, certo? Aí, como que eu valido? Verifico se os dados estão salvos no banco de dados, certo? Então, o roteiro de teste, ele vai dizer para quem vai testar o que tem que fazer, ok? Esses tipos de roteiro, tipos de teste, existem algum, tá faltando um R aqui, não, tá sobrando, né? Valores limite, na verdade, falta um S. Valores limites, partição de equivalência e teste de sistema, entre outros tipos, tá? Que foram aqueles que eu mencionei lá. Então, basicamente, tá? Esse conjunto de slides aqui, ele fala sobre a ligação da qualidade de software com os testes, certo? E aí, o que eu tenho que saber? O que eu tenho que testar? O que eu tenho que ter? E criar um roteiro de teste. Dentro desse roteiro de teste, eu tenho o quê? Os cenários de teste, os casos de teste. Esse conjunto de informação forma um plano